Olá, tudo bem? Começa agora o programa LESP Conecta. O assunto por aqui, os perigos do diabetes, da obesidade, da hipertensão com a Covid-19. E para falar um pouco mais sobre isso para nós, recebemos então a doutora Ermelinda Pedrosa, que é membro do Fórum DCNTS, que doenças crônicas não transmissíveis. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pela oportunidade, Priscila, em nome do Fórum DCNT. Doutora, eu queria que a senhora contasse um pouquinho para a gente sobre uma pesquisa, né, que o Fórum fez e que detectou, então, vários perigos, né, traz um alerta para a Covid relacionada a essas doenças. Bem, essa a gente pode dizer com muito orgulho, Priscila, que essa foi a primeira pesquisa tratando da Covid-19, essa pandemia que vem há mais de 6 meses, trazendo tantos problemas a todas as pessoas, e em especial as pessoas com diabetes. Então, foi uma pesquisa que a gente chama assim, amostra de conveniência, foi feita online, mais ou menos em torno de 8 dias, ficaram as perguntas disponíveis aos internautas, então foi uma amostra de conveniência. Apesar do pouco tempo, nós tivemos mais de 1.700 pessoas participando, a maioria era do sexo feminino, e a gente observou vários pontos positivos que levam a uma grande reflexão em relação ao comportamento na época, que foi entre final de abril e começo de maio, mostrando assim que, por exemplo, a Covid alterou tanto questões relacionadas ao controle da doença especificamente, como também padrão de alimentação, de atividade física, e ainda outro ponto extremamente relevante, que foi também a questão do acesso a medicamentos e serviços de saúde. Então, por exemplo, em relação à atividade física, como também variação no controle da glicose, da glicemia, se verificou que praticamente 60%, ou seja, 59 mil das pessoas relataram ter realmente diminuído a atividade física durante o processo de pandemia. Eu imagino que agora as coisas já estejam um pouquinho mais diferentes devido à flexibilização que tem havido em todo o país. Em relação à variação da glicemia, tanto para elevação da glicose como baixa de glicose, ou seja, as hipoglicemias, o percentual também foi muito semelhante, ou seja, 59,4%. Se a gente, então, fizer uma aproximação, 60% das pessoas tanto alteraram o ritmo de atividade física, como também mostraram alterações em relação à glicose para mais ou para menos. Outro dado importante que a gente compreende até pela questão do confinamento, que estava bem mais rígido naquela época, final de abril e começo de maio, quase 49%, especificamente 48,8% das pessoas afirmaram ter ficado mais tempo fazendo atividades virtuais ou assistindo televisão. Então, a gente sabe que isso daí, infelizmente, também concorre para uma inatividade. Então, 48,8% relataram ficar mais tempo na TV, enquanto que 53,5% com a internet. Por outro lado, em relação à questão da alimentação ainda, 22,3% relataram ter aumentado a ingestão de alimentos. Então, a gente vê assim, que praticamente quase entre 4 pessoas com diabetes modificaram também a questão em relação a... Eu vou só pegar aqui mais uns dados para mostrar a vocês. Por exemplo, outro dado muito relevante que nos levou a ter assim, uma ação mais proativa em relação a essa questão de medicamentos foi justamente o fato de que 28,1% relataram fazer seguimento da doença no Sistema Único de Saúde, o SUS, enquanto que mais de 38% fazem esse segmento no privado. O que se observou? Que
32% tanto faziam uso do Sistema Único de Saúde, como também tinham acesso a um segmento no setor privado. No entanto, um dado muito expressivo e preocupante foi que 78,6% das pessoas relataram que tinham deixado de fazer as consultas, ou seja, 38,4% adiaram e mais de 40% não efetuaram quaisquer agendamentos. Então, isso teve um impacto importante. Eu procurei verificar em outras partes do país, depois de algum tempo, sobre essa questão, e recebi informações do CONAS de que realmente aqui em Brasília, no Distrito Federal, onde a gente tem um centro de especialidade que atua tanto em relação ao diabetes, hipertensão e obesidade, o CEDOR, ele é um dos centros de atendimento especializado que está ligado ao Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, o CONAS, mais de 40% das pessoas, foram 48% de pessoas que deixaram de comparecer ao atendimento. E a gente entende que isso daí decorreu, como também aconteceu no Rio Grande do Sul, em que mais de 20% das pessoas também não compareceram às consultas. Esses dados refletem que, naquela época, principalmente, as pessoas provavelmente estavam com receio de ir às unidades de saúde, em que perde todos os cuidados que ocorreram para o atendimento. E é natural, diante do impacto, principalmente de mortes que ocorria naquele período, na Europa, sobretudo, os Estados Unidos também já apresentavam uma curva ascendente e o Brasil estava em franco pico, né, que principalmente a partir de final de maio e junho, as coisas foram ficando de uma forma assim, extremamente preocupante. Então, isso nos levou a uma série de reflexões, principalmente no sentido de verificar por que esses pacientes estavam tendo essas dificuldades de acesso. E, claro, um dos pontos estrangulantes em relação à terapia medicamentosa para tratar as pessoas com diabetes realmente recaía na questão referente às insulinas. Como vocês sabem, as insulinas análogas rápidas passaram a ser dispensadas no SUS, no ano passado, e, infelizmente, a leitura feita pela maioria das secretarias de saúde, infelizmente, ficou um tanto heterogênea. Então, a interpretação dos protocolos, mesmo com a maior flexibilização feita pelo Ministério da Saúde no final do ano passado, ainda trazia um certo entrave burocrático. E isso também, mesmo com as medidas para tornar mais fácil o acesso, que ocorreu via Ministério da Saúde, também disseminando para as secretarias de saúde, infelizmente, isso não teve uma resposta clara do ponto de vista prático e o acesso a essas medicações ficaram difíceis. Para vocês terem uma ideia, apenas um dos internautas relatou que estava conseguindo receber os medicamentos em casa, via delivery, via entrega. Isso, claro, se observou também em alguns países da América Latina em pesquisas semelhantes, mas no Brasil, infelizmente, em relação à grande maioria das doenças crônicas, principalmente hipertensão, obesidade e diabetes, isso não se verificou de uma forma assim padronizada. Então, a gente acredita que possa ter sido uma das causas que tenha levado a essas questões também mais difíceis das pessoas terem o acesso às medicações. Doutora, um dos dados da pesquisa mostra que, né, a grande maioria, então, das pessoas que têm a diabetes acabaram ficando em casa, né, e principalmente porque o que foi alertado desde o começo é que pessoas hipertensas com diabetes deveriam realmente redobrar o cuidado, né? Por que para as pessoas que têm essas doenças, a Covid-19 pode ser muito mais prejudicial do que para outras pessoas? Olha, veja bem, essa pergunta é extremamente relevante. De fato,
desde o início, né, tanto na China quanto na Coreia do Sul, se verificou, que foi lá exatamente onde a pandemia se iniciou, que havia um grupo de pessoas que tinham maior risco de ter uma evolução mais grave. Não necessariamente um maior risco de ter a Covid-19, mas de ter uma evolução mais grave. E aí os dados foram realmente identificando que pessoas com hipertensão arterial e cardiopatia, entendendo-se por cardiopatia, infartos, angina, pessoas com histórico que tenham tido AVC, ou até mesmo com insuficiência cardíaca. Além disso, pessoas com diabetes, doenças que traziam diminuição na defesa imunológica, inclusive até tratamentos para cânceres, doenças respiratórias, insuficiência renal, obesidade, dentre outras, tinham realmente um maior risco de uma evolução pior, inclusive com maior mortalidade, independentemente da idade. A gente sabe que a maior mortalidade ocorre a partir dos 60, 65 anos, principalmente a partir de 80 anos. Mas aqui, quando a pandemia chegou nas Américas, um outro dado passou a ser relevante, a obesidade. Então, assim, a obesidade que na Europa e na Ásia não era assim, um ponto tão relevante, chegando aqui nas Américas, principalmente nos Estados Unidos, e países como o Brasil e vários países da América Central, onde infelizmente a questão da obesidade vem assumindo proporções extremamente perigosas, essa condição também passou a trazer um impacto entre as pessoas mais jovens. Isso daí foi um dado extremamente relevante que se verificou. Então, acredita-se que essas condições trazem como processo importante uma ativação do processo inflamatório. E o processo inflamatório, junto, por exemplo, no caso do diabetes, com alterações no controle da glicemia, controle da glicose, promovem o que a gente chama de uma explosão inflamatória. Várias substâncias que nós produzimos são, então, produzidas de forma mais, assim, explosiva, realmente o nome em inglês leva a essa tradução, e isso daí está presente tanto em doenças como hipertensão, as cardiopatias de uma maneira geral, a própria obesidade e, claro, os outros processos, sejam doença renal, doenças respiratórias ou tratamentos para cânceres que levam a um processo inflamatório também crônico. Então, isso daí levou a um prognóstico pior e com maior mortalidade. Para vocês terem uma ideia, um estudo bastante amplo que ocorreu na França, o Coronado, apresentou também dados extremamente relevantes, que a possibilidade de uma pessoa vir a morrer pela Covid na primeira semana de tratamento, ou mesmo ser entubada, que denota também uma possibilidade de má evolução, ocorria também naquelas pessoas com diabetes que tinham complicações específicas da doença, como neuropatia, doença renal e também retinopatia. Então, o risco era praticamente 2,5 vezes maior quando havia essa associação. Então, assim, o perfil clínico das pessoas que têm uma possibilidade de má evolução além da idade, principalmente acima de 60 anos, e com um pico maior, entre 70 e 80, que infelizmente a chance de ir a óbito é bem maior, envolve tanto as cardiopatias, o sexo masculino, sobretudo, pessoas que têm, então, cardiopatias, incluindo a hipertensão arterial, diabetes, obesidade, doenças renais, doenças respiratórias e estados que dão uma condição imunossuprimida às pessoas. Doutora, segundo a pesquisa, então, muitas pessoas ficaram em casa, né, que já têm essas doenças, ficaram em casa com menos atividade física, o que é necessário para uma pessoa que tem, né, a diabetes e essas outras doenças também, e inclusive a obesidade, acabaram
aumentando a sua alimentação, ficando mais exposto ali à TV, à internet, já dá para saber o impacto, já dá para perceber o impacto desse período que as pessoas não foram às consultas médicas e tiveram essa mudança em toda a sua rotina? Olha, veja bem, essa pergunta eu infelizmente não posso responder com segurança. Por quê? Porque nós não temos esses dados assim disponíveis no Brasil. Mas eu Uhum. acredito que nos próximos 2 anos nós vamos ter muitas coisas, muitas assim, informações a respeito de como as pessoas com doenças crônicas, principalmente as não transmissíveis, evoluíram. Mas a gente pode dizer sim de pesquisas que acontecem, que já tem assim disponíveis em outros países que estão lidando com a doença há mais tempo, é que, de fato, o mau controle da doença, por diversas causas, seja pela inatividade, seja por ter realmente aumentado a ingesta, sobretudo de alimentos que provavelmente não eram tão saudáveis, levaram à piora do controle da glicose. Vocês viram que eu mostrei aqui dados que pessoas relataram ter havido aumento da glicemia e outras também mostraram assim dados de diminuição da glicose, ou seja, uma condição também grave que é a hipoglicemia. A gente sabe que, infelizmente, o fato de uma pessoa passar a não fazer atividade física regular, a chance dela aumentar a glicose é muito alta. Infelizmente, se não houver, no caso dos pacientes com diabetes, um ajuste nas medicações, principalmente um ajuste nas doses de insulinoterapia, essa complicação pode até ocorrer de forma mais grave, com cetoacidose e até naqueles pacientes que também são mais idosos, trazer um quadro que a gente chama em medicina de estado hiperosmolar. Uma outra condição que eu diria que também concorreu muito, inclusive assim, eu tenho pacientes que passaram a ter, infelizmente, a doença e eles receberam tratamento com corticoide. Ora, o corticoide é um tratamento hormonal, é um tratamento que é usado principalmente para conter a inflamação. Portanto, os estudos mostraram a importância de se usar corticoide, principalmente nos casos moderados a graves, não necessariamente nos casos leves, que na grande maioria das vezes nem precisa de fazer absolutamente nenhuma medicação, a não ser de fato repouso, uma boa alimentação, etc. No entanto, as pessoas que têm diabetes e usando corticoide, infelizmente, elas têm sim uma grande descompensação da glicose, sejam os pacientes com diabetes tipo 1, sejam os pacientes com diabetes tipo 2. E a gente viu, infelizmente, mesmo nas UTIs tão preparadas, como infelizmente essa condição de hiperglicemia hospitalar ainda é um grande problema que é enfrentado principalmente pelos médicos não especialistas. E como a maioria dos endocrinologistas não estava assim na linha de frente, por exemplo, nas UTIs, infelizmente essa falta de suporte é um relato assim que a gente comentou e recebeu de várias outras pessoas no país, é que realmente houve sim o maior contingente de pessoas que ficaram descompensadas pelo uso do corticoide, uma condição esperada, mas que também tiveram uma clara observação de como esses pacientes estavam demorando a serem compensados justamente pela problemática da hiperglicemia hospitalar, que é um problema que a gente enfrenta há vários anos aqui, não só no Brasil, mas em outros países. É uma condição realmente que requer um atendimento multidisciplinar bem treinado. Doutora, as pessoas que tiveram a Covid e não tinham nem diabetes, hipertensão, acabaram tendo essa doença posteriormente, causada então pela Covid. A Covid mexe então com o organismo da pessoa em várias esferas, né? Essas doenças, elas acabaram aparecendo, sendo desenvolvidas também em pessoas que não tinham a doença?
Sim, isso é um fato, Priscila. Há dados, inclusive, do que a gente chama assim, de um novo diabetes. O professor Stefano Del Prato, que é o atual presidente da EASD, a Associação Europeia para o Estudo do Diabetes, publicou um belo trabalho junto com a sua equipe na Itália, em julho, mostrando exatamente isso, que esse processo de ativação dessa explosão inflamatória também atua no pâncreas, que é o órgão onde a gente tem as células beta que produzem a insulina, e podem promover tanto uma piora da descompensação, né, dos pacientes que passam a ter a doença, como também podem promover o que seria chamado de um novo diabetes, novos casos de diabetes em relação à Covid. Então, assim, esse vírus é um vírus assim que tem uma faceta extremamente complexa. A gente viu mais recentemente que até danos cerebrais, problemas relacionados até Parkinson, têm sido relatados com a doença, então a gente ainda precisa conhecer muito a respeito desse novo coronavírus e essa sua ação tão ampla, tão complexa, que atinge vários organismos, várias partes do nosso organismo, inclusive, claro, o pâncreas passou também a ser um alvo extremamente assim, suscetível a essas complicações, seja para quem tem a doença, seja também aqueles que, de uma certa forma, poderiam ser suscetíveis e tiveram a doença deflagrada durante a Covid. Se eles terão, se esses pacientes terão a reversão da doença mais adiante, infelizmente eu ainda não posso dizer a você. No caso de quem usa corticoide, por exemplo, a gente sabe que pode haver sim um retorno quando a pessoa não tem diabetes e passa a ter realmente hiperglicemia, pode haver dois caminhos, ou de fato aquilo ter sido um processo detonador e ele persistir com a doença, como também pode haver a volta ao normal. Infelizmente, o grande quadro que a gente assiste aqui é exatamente a piora do controle em função do uso do corticoide, que sabidamente é um hormônio hiperglicemiante, ou seja, aumenta a glicose no sangue. No caso dessas pessoas, tanto as que tiveram o quadro da sua diabetes ali mais agravado, e das pessoas que não tinham e acabaram desenvolvendo por causa do vírus. O tratamento ele é diferenciado, a pessoa vai precisar aumentar então a quantidade ali de insulina, e aquela pessoa que não tinha o diabetes, ela vai precisar usar a insulina e é para o resto da vida, ou esse quadro pode se reverter e pode mudar ao longo do tempo? Veja bem, Priscila, é uma pergunta interessante e, de novo, eu não posso dizer a você assim como é que tem sido a evolução, porque a gente não tem ainda dados específicos em relação a esse grupo de pessoas que tiveram, entre aspas, o novo diabetes, né? Um diabetes que surgiu em decorrência da Covid. Tudo vai depender exatamente de quanto o pâncreas foi, de fato, digamos assim, comprometido. Se a pessoa, apesar do comprometimento pancreático, conseguir ter ainda uma reserva boa, pode de fato ser tratado com medicações, não necessariamente como insulina. Seria mais ou menos como aqueles pacientes que são diagnosticados como diabetes tipo 2, que eles podem ser tratados com atividade física, com dieta e, claro, com o uso de drogas como a metformina sozinha ou combinada a outra medicação. Ou mesmo começarem a serem tratadas com outras medicações, não necessariamente com a metformina. Porém, existe aqueles pacientes que podem, mesmo com diabetes tipo 2, dependendo do nível de descompensação inicial, terem necessidade de usar insulina, haver uma, digamos assim, uma compensação metabólica e essa insulina não precisar ser mantida, usar outras medicações. No entanto, existem aqueles pacientes que, de fato, desde o início, podem ter um comportamento semelhante ao paciente com diabetes tipo 1, ou seja, há, de fato, um comprometimento grave do pâncreas e eles não terem reserva. Esses pacientes, provavelmente,
podem ter algum processo autoimune, como ocorre no diabetes tipo 1, em que é uma destruição maior da célula beta e, logicamente, não vai haver uma condição favorável à produção de insulina. Para dizer isso com mais assim, certeza a você, Priscila, de fato, a gente teria que ter os dados de segmento dessas pessoas para ver como foi que elas se comportaram. Elas tiveram, assim, uma destruição tão grave das suas células betas que não passaram a produzir mais insulina e tiveram que realmente ser tratadas como um diabetes tipo 1, em que realmente você tem que usar a insulina desde o início, ou essas pessoas passaram ainda a ter uma reserva pancreática razoável, que elas puderam ser tratadas com as várias possibilidades terapêuticas que nós temos atualmente em relação às pessoas com diabetes tipo 2. Doutora, logo no começo ali da pandemia, e que muitas pessoas começaram a morrer, houve ali uma confusão até em relação ao diagnóstico, né? Muitas pessoas chegaram lá com um ataque cardíaco ou com outras situações, e as pessoas já foram ali diagnosticadas com Covid, a morte pela Covid, né? E se levantou na sociedade uma lebre se aquilo era verdade ou não, se estavam aumentando os números de casos. Muitas pessoas chegaram a óbito por conta, né, por decorrência, então, não só especificamente da Covid, mas, por exemplo, de um AVC, um infarto, tem uma ligação ali. E a própria diabetes também pode levar à morte, né, doutora? Sim, essa é um cenário extremamente complexo do ponto de vista epidemiológico, porque existe toda assim uma ferramenta técnica para explicar por que é que esse número de mortes também passa a ser considerado aumentado durante a Covid. Infelizmente, nós passamos a não ter aqueles boletins que o Ministério da Saúde, com a sua equipe multidisciplinar e com comportamento interdisciplinar, tinha até, digamos, provavelmente, acho que não me falha a memória, até abril. Depois houve aquelas mudanças todas no Ministério e a gente ficou sem aquele suporte importante do secretário de Vigilância Epidemiológica, que nos dava assim, verdadeiras aulas na TV. Infelizmente, no Brasil especificamente, a gente vai ter que aguardar como é que o Ministério está coletando esses dados, como é que vai ser a interpretação. O fato é que a gente pode dizer, passar um informe aqui para os seus ouvintes. O diabetes, infelizmente, é uma doença subregistrada. Quando a gente diz assim, que de uma maneira geral é a quarta causa de morte entre as várias doenças, provavelmente o diabetes, na verdade, poderia estar empatado em primeiro lugar com outras doenças, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares. Por quê? Porque 80% dos pacientes com diabetes, sobretudo tipo 2, tem algum grau de doença cardiovascular, ou seja, podem ter já tido infarto, pode ter histórico de angina, podem também ter tido comprometimento cerebrovascular, os AVCs, né, ou ainda terem também comprometimento vascular periférico, ou seja, comprometimento dos vasos arteriais das pernas e dos pés. Então, assim, a doença vascular é bastante ampla, literalmente compromete desde o cérebro até os pés. Então, esses registros de mortalidade ligados ao diabetes são subregistrados. Por quê? Porque o diabetes nem sempre é considerado como a causa primária de morte. Então, enfim, é um assunto um tanto assim delicado para a gente explicar aqui, mas quando você preenche um atestado de óbito, você vai dizer a causa que levou à morte. Muitas vezes a pessoa tem o diabetes e, claro, teve uma parada cardíaca. Todos nós só vamos morrer se o coração parar, né? Então, assim, a causa que levou àquela parada, aquele comprometimento, foi de fato o quê? O diabetes, mas ele fica como causa secundária. Então, nessa questão da Covid, claro que se a pessoa entrou com o diagnóstico de Covid, ficou no chamado covidário, né, que eram as áreas que nos hospitais ainda são reservadas para as pessoas com a doença, mas ela tinha outra doença, pode ser que, de fato, mesmo quando ela
melhorou do quadro agudo da Covid, ela passou então até as complicações que levaram à morte. Por isso que a gente disse aqui no começo que as causas que levam à evolução mais grave, portanto, favorecem o êxito letal pela Covid são o quê? Cardiopatias, diabetes, aqui nas Américas a obesidade foi subindo no ranking, né? Também as doenças renais, as doenças respiratórias e as doenças também que levam a problemas de imunossupressão, como seja os tratamentos para cânceres ou outras condições que levam a essa maior suscetibilidade imunológica. Então, é complicado a gente dizer. O que eu acho que a gente tem que ter cuidado aqui é não ficar dizendo que estava... as secretarias passaram a dizer que todas as mortes eram por Covid. Não, é uma tradução epidemiológica complexa. Vocês veem frequentemente aqueles relatos de que Manaus está aumentando o número de mortes. Por quê? Porque aquelas mortes passaram então a ser reavaliadas, entendeu? Sim. Doutora, eu quero agradecer a participação da senhora e por explicar para a gente, né, essa pesquisa que é tão importante e traz um alerta aí para toda a sociedade. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Priscila. Eu só queria aproveitar a oportunidade e dizer em primeira mão a vocês que a gente recebeu hoje com muita alegria a emissão da nota técnica do Ministério da Saúde, juntamente com outras seções do próprio Ministério e do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, justamente regulamentando a dispensação das insulinas de ação rápida análogas para atenção básica. Então, haverá todo um processo de adaptação das secretarias em âmbito de 180 dias, para que, então, os pacientes possam não ter aquela via crucis tão complicada de receber as insulinas na atenção de alta complexidade. E sim, agora serão também na atenção básica. Então, foi uma grande vitória da Sociedade Brasileira de Diabetes, da ADJ Brasil, da ANAD-FENAR e, claro, também do Fórum de CNT, que, de fato, também tem participado de forma ativa nessas questões, visando a melhora da vida das pessoas com doenças crônicas. Obrigada, doutora. O programa Alesp Conecta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.